Bom dia, amigos. Vou hoje, enquanto eu estou no trânsito aqui agora de manhã, bater um papo sobre um relato e sobre o relato que eu tive agora de manhã e a reunião que nós estamos tendo, que é o Gememos. É um grupo de estudos morais e emocionais. Que reunião é essa que está tendo Gememos, né? De madrugada a gente se junta ali no quarto, começa, Deus me livre, né? Não, é um grupo o nome é engraçado e até foi bom porque dá aquela sensação mesmo de não esquecer, né? Do grupo do Gememos, ninguém esquece. Vou começar contando um relato. Acordei de manhã cedo e tal, mais cedo, acordei umas 4 e pouca da manhã. E madruga, né? Levantei. Aí fui deitar novamente, umas meia hora depois. Como acontece sempre aquelas dicas que nós damos sobre o melhor horário para projeção. Depois de madrugada, quando você levanta, a partir das 3, né, de preferência. Aí beleza, acordei, deitei. Quando eu deitei, eu tive sonho onírico. Por quê? O cérebro ele não cai tanto abruptamente as ondas. Aquela hora meu cérebro já está relativamente descansado, né? Aí eu comecei isso sonhando fora do corpo. Até que eu me dei conta que estava andando na minha casa. Só que era tão igual, e é igual, né? A experiência extracorpórea é uma coisa, quando você está lúcido lá fora, em alguns momentos, a sensação é exatamente a mesma, que você fica até na dúvida se está lá ou se não está no corpo surtado lá fora, doido, né? Porque é muito igual. É igual. Aqui eu poderia estar projetado agora. Aí eu dei uma voadora numa prateleira que tem lá, rapaz, vou dar uma voadora nessa prateleira aí. Se ela não quebrar e eu não me machucar, ou quer dizer, se eu não me machucar, se eu não sentir nada, eu tô projetado. Aí lá vai, eu meti a voadora na prateleira e não senti nada. Eu falei, beleza, eu tô projetado, né? Rapaz, claro que o nível de lucidez não tá lá tão alto pra meter, derrubar tudo, né? A ideia de dar um chute na prateleira. Eu fui voando assim com os 2 pés ainda, não só com um. E passando pela casa, no momento, na sala, tinha um... Por que eu vou contar isso? Não é para assustar, não. É para as pessoas meio que se habituarem com as sensações projetivas. Elas fazem parte disso. Alguns encontros com espíritos, alguns espíritos nesses locais, eles não estão com aparência muito boa. Alguns estão... Quando você fala de um espírito doente, é normal ele soltar fluidos, e alguns estarem sangrando. Então é comum, em alguns casos, você tá as pessoas dizem aqui. Então não é para você se preparar para coisas simples. São pessoas doentes, a maioria, todas elas, mesmo as nervosas também. Aí o cara era um senhor, cabelo meio branco, agora parecia mulher, parecia homem, sabe lá que diabo era aquilo, no bom sentido. Aí eu falei, o que você tá fazendo aí de costa? Aí ele se virou, ou elas, né, rosnando, brava, se viu pra cima de mim, né, com a... Peraí que eu já atendo aqui, telefone tocando. Com as mãos, eu vou atender o telefone e já continuo a relatar, minutinho. Bom, desculpe, atendi o telefone, foi necessário, faz parte, tá vendo? Mas é o seguinte, essa cidadã tava de costas, quando eu chamei ele veio rosnando assim, né, pra mim, bravo, me atacando. Aí eu não tive alternativa, eu peguei ele meio pelo pescoço assim, né? E deitei ele no chão, fui deitando assim de baixo, ele caindo, ele querendo me atacar, né? Sei lá se ele tava ali para ser ajudado, não sei o que é. Aí eu fui meio que assim, na hora eu percebi que tinha que mudar a sintonia do ambiente, eu fui fazendo um Pai Nosso, sabe? O Pai Nosso que está no céu, claro que é só, não precisava da prece, mas foi a forma que eu encontrei na hora, instintiva, para meio que rápido, para poder unir a sintonia. Eu levantei a mão, fui passando fluidos para ele, né? Passando boa energia, tentando fazer ele se acalmar, porque ele estava dementado. Então não tinha muita coisa que eu podia falar no aspecto de equilíbrio que iria adiantar muito. Só que ele tava... Ele olhou para mim e começou a jogar tipo uns negócios estranhos em mim, assim, umas energias estranhas. E eu percebi aquela energia tentando me confundir a consciência, só que não mexeu muito. E ele sangrava em alguns pontos da cabeça, né? Tivesse
com o cabelo meio, quase pouco cabelo, bem sujo, tá? Como se tomasse banho. Eu senti o cheiro da experiência, é bem interessante, porque as pessoas pensam que sonho não sente cheiro, que projeção sente. E ele deitado no chão ali, meio que foi se acalmando, até que perdeu a consciência e eu voltei pro corpo imediatamente. Abri os olhos, imediato, né? Aquele arrepio que dá. A projeção, quando acontece, não é sempre, mas há uns arrepios característicos. É um arrepio muito forte, assim, e diferente, é um calafrio, digamos assim, bem diferente, que faz com que você sinta que foi projeção mesmo, sabe? Que você sabe que é uma repercussão energética, a repercussão da soltura do cordão do corpo energético, com você mantendo a lucidez dentro disso tudo, e o retorno, no caso, para o corpo lúcido, principalmente quando você volta para o corpo mesmo, de uma projeção lúcida, você não chega no corpo. Acontece também, por exemplo, você chegar, adormecer, acordar um pouco depois, você vai sentir essa energia mais fraca, mas a repercussão do retorno da lucidez para o corpo direto, normalmente é que causa essa sensação. Aí eu fiquei ali pensando na projeção, na sensação um pouquinho, e meio que sutilmente, sem sentir culpa, eu me cobrei alguns aspectos, como eu sei que é normal, né? Mas eu tenho que tentar manter um nível legal de consciência. Coincidência ou não, olha que interessante isso. Eu acordei 4 horas da manhã porque minha esposa viajou, né? Aí eu estava sozinho. E a projeção de retorno e ida, eu tenho muita dificuldade. Eu acordo lá fora e eu tenho dificuldade para o momento da decolagem e o momento do retorno. Acordar logo, eu quero voltar para o corpo. Penso no corpo e volto para o corpo, mas não acordo logo. Como é que eu sei disso? Porque eu me lembro da projeção, me lembro de eu voltar, mas raramente quando eu estou dormindo próximo, por causa do acoplamento áurico, atrapalha muito, eu me lembro do retorno. Então, como eu estava sozinho, o retorno é mais fácil, ou seja, a projeção astral séria, ela é feita sozinha. A projeção aqui, a projeção completa, que aqui tem a decolagem, que tem o processo da lucidez lá fora, que você sente o retorno, inclusive você sente o reencaixe aos poucos no corpo, quando chega perto você sente o corpo astral fica na mesma posição do corpo físico e retorna. Ela é feita sozinha. Mas eu amo muito minha esposa, sempre vai ter interferência, sempre. Você trabalha energia, outra pessoa não. Haverá uma interferência, é natural. Então é importante assim, pode fazer, mas se você quer fazer uma projeção séria, é sozinho, né? O treino se você tem mais capacidade de completar a projeção, de abrir a lucidez, de não perder as lembranças, porque quando volta fica dormindo na aura, que a aura, se a sua estava cuidada, ela diminui, só que a dela não. Então meio que potencializa a densidade energética. Você tem ali então 2 auras acopladas, ela envolvendo na sua, e você tendo que manter a lucidez da aura. O que é a aura? Ela repercute o sono do corpo. Se teu corpo já lança um magnetismo que você trabalhou para poder melhorar a lucidez, mas ainda assim você sente sono, imagina uma pessoa que não trabalhou energia, que a aura ela repercute o que o corpo está sentindo. Então vai ser muito sono meio que 2 vezes. É uma energia muito forte, é uma bolha muito forte energética para vencer. Bom, esse foi o relato. Ontem, quase a mesma coisa, ontem amanhã, que diferença faz? Hoje, bobagem. O animal aqui, então tivemos ontem um encontro no Gememos, que foi muito legal, falamos sobre a culpa, batemos um papo sobre vários aspectos do equilíbrio de novo, alguns relatos, algumas dicas, alguns e-mails que a gente recebeu também. E semana que vem nós vamos falar, o último Gememos, digamos assim, pode ser que a gente continue, mas a partir daí a gente vai dar uma parada só para bater um papo sobre o projeto, para ver o saldo positivo, entender o que a gente aprendeu com isso aí, esse bate-papo, o quanto foi valioso, em quais pontos. A gente vai falar sobre morte e a nossa falta de preparação para a mesa. Nós vamos falar sobre relacionamento com as pessoas e com o relacionamento amoroso, no caso, a pessoa que a gente encontra para todo lado, e a nossa falta de preparação para essas duas coisas, para conviver.
a carência quando a gente fica, a gente, qualquer coisa tá boa, só quer alguém para abraçar, para estar perto e não pensa, ou quer alguém para ser um companheiro, não quero ficar sozinho. A gente esquece, é importante isso, e esse buraco que a gente tem por não saber conviver, por não saber escolher bem, tem que terminar no meio do caminho às vezes, ou a gente próprio também acaba não tendo sido a melhor coisa do mundo para os outros, mas eu digo, a preparação disso é uma coisa que a gente nunca fez. Então esse estudo ele vai proporcionar a gente não melhorar isso, não. Cada um questionar os pontos, observar, trazer para o consciente, bater um papo, entender por que sofre, por que é difícil, e para a partir daí a gente entrar numa compreensão maior sobre isso. Então é isso aí, semana que vem, os Gememos, na terça-feira, às 23 horas, viu? Todo mundo junto lá. Se tiver dúvida como instalar, procura nas últimas versões dos Gememos embaixo, tem a explicação de como funciona. FOI, um bom dia para vocês. Fui!